Muito bem, agora sim no estúdio 2, o estúdio B, aqui com Antônio Neri, do meu lado e ao meu lado sempre, né? Antônio Neri nós conhecemos na Vale do Salgado, ele fazia um programa com o nosso saudoso Antônio José Pitombeira. Como era o nome do programa? Palavra Livre. Palavra Livre, rapaz. Era um programa espetacular. História. A Vale do Salgado sempre um passo à frente das outras emissoras no estado do Ceará. Nery, prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. Quando eu conversei com o Nery, convidando para ele vir para cá, ele disse, não, tô lá, de pronto. E de pronto tá aqui para te bater esse papo, falar um pouquinho das rádios online, das TVs, do seu dia a dia, de como tá aí o trabalho profissional. Prazer você estar aqui pela primeira vez na Lavra CE TV Web no Bora Conversar. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vallos. E o pessoal que nos escuta, que nos acompanha pela Lavra CE TV. Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Vocês se aventuraram, como você bem disse aqui em off, no início da nossa conversa, quando eram muitas as dificuldades, ainda existem, mas já foram bem maiores, e vocês tiveram a ideia de implantar um sistema de TV web que, como você bem disse na introdução, ela surgiu 10 anos após as rádios web. Mas quando você me convidou, e eu disse de pronto, porque é um assunto que realmente apaixona. Você leu aí na introdução que nos últimos anos, quase 200% o crescimento de rádio e de TV web. Então isso mostra que é um nicho de mercado, e não é à toa, não é por coincidência que empresários, que profissionais têm enveredado por esse caminho e têm investido em rádio e em TV web, o que eu acho que é a moeda desse século que nós estamos vivendo. Isso é verdade. É tanto que hoje nós temos aí grandes profissionais do rádio nas rádios online, né? Na rádio web, ou seja, são grandes profissionais com audiência estupenda, né? Os podcasts hoje estão aí ganhando as rádios online e as TVs webs, porque são fruto desse pensamento mais de programa, mais de entretenimento, de conversa, de bate-papo. E as rádios online, elas têm uma programação realmente diversificada, né? O Nery já é radialista há um bom tempo. Faz mais tempo do que eu, acredito, 1 ou 2 anos eu tô sempre atrás dele, sempre acompanhando ele nessa condição de ser profissional. Mas há um bom tempo, não é porque ele é velho, não, é porque ele já é maduro mesmo no rádio profissional. Você começou primeiro, de onde você é? Eu disse que você era paraibano. E você não errou, não. É paraibano, realmente, de Santa Helena, Paraíba, mas há mais de 50 anos, a gente já apenas nasceu na Paraíba. Aí a gente veio para o Ceará e migrava de Baixio, Lavras, Cedro. Lavras era nesse percurso. Meu pai era ferroviário e normalmente os ferroviários são meio ciganos, eles não param em um local fixo. Então a gente ficava entre Baixio, Lavras, Cedro, nesse percurso. E nesse caminho aí a gente acabou enveredando também pelo rádio. Era uma paixão desde de adolescente, de estudante, e como você disse, eu ficava, depois de você, não. Eu acho que a gente caminha paralelo. O tempo do rádio da gente é semelhante. A nossa escola foi a mesma no início, nós iniciamos na Vale do Salgado, e eu queria aqui dizer que eu tenho pela emissora, pela história da emissora, um carinho muito grande. Aquilo que for possível da minha contribuição, eu sempre estarei pronto para contribuir, porque eu reconheço que de lá a gente veio e ela teve uma contribuição muito grande para a comunicação, para a formação de profissionais, e nós somos gratos a essa contribuição. É verdade. A Vale do Salgado, já nos anos 80, quando ela surge de uma maneira realmente muito forte, não só em Lavras, mas na região. A Paraíba se assustou com a Vale do Salgado, né? O Icó tomou da água do Vale do Salgado, ou seja, a Vale do Salgado tinha sucursal no Icó, tinha sucursal em Cajazeiras, na Paraíba, e quando a Vale entrou em Cajazeiras, o impacto foi forte, mas foi um impacto bom, né? Não tão bom para o pessoal dos concorrentes,
porque a Vale do Salgado vinha com um elenco aí, antes da gente, um elenco realmente muito bom. E o Nery se profissionalizou, o curso foi em Quixeramobim. O curso foi em Quixeramobim, o estágio foi na Vale, e depois disso veio aquele surgimento do programa que você falou aí, o Palavra Livre, que realmente ele revolucionou a maneira de fazer rádio. Na época, o hoje saudoso Pitombeira, ele trouxe uma inovação para programa de rádio. Naquela época não se falava ainda em rádio web. Ali, né? Ali era um podcast, mais ou menos. Ali era um podcast que nós nem imaginávamos o que era, e nós já estávamos fazendo isso. Era um programa aos domingos, mas quem é de Lavras e da região deve lembrar, foi um programa que marcou história, marcou época, e a gente vem dessa caminhada. Pois é, e o Nery, além de ser cria aqui da Vale do Salgado, uma emissora que tinha realmente além da potência, ela tinha um respeito na região realmente enorme, né? Entrava em todas as cidades da região, inclusive parte do Piauí. Eu fazia um programa à noite na Vale, chamado A Noite é Sua. Eu recebia carta, naquela tinha e-mail, né? Recebia carta lá de Piripiri, de outros cantos, da Parnaíba, enfim, do Rio do Pernambuco. A gente recebia carta de todo canto. Até porque naquela época não tinha a quantidade de rádio que tem hoje também, né? A Vale do Salgado também foi líder nessa questão de ser pioneira aqui na nossa região. O Nery, como ele disse, ele fez o programa Palavra Livre com Antônio José Pitombeira. O Pitombeira se profissionalizou depois do Nery, junto comigo, né? Acho que um ano depois. Juazeiro, foi o curso de vocês? Juazeiro, né? Foi um mês de curso, era manhã, tarde e noite. Era um negócio realmente puxado mesmo, né? E agradecer ao amigo Claudino Freire, que você conheceu. Claudino foi que cedeu a casa dele para que a gente pudesse ficar lá. Só não ficou Socorro Sucupira, porque Socorro era mulher, ficou na casa de uma parente dela, mas ficou lá eu, Landim Leite, Ítalo Janieri do SER, Antônio José Pitombeira, meu amigo e doutor hoje Irã Santos. Era uma equipe boa lá, e nós ficamos graças ao Claudino nessa casa dele, ali na Rua do Cruzeiro, né? E foi realmente algo espetacular. Mariene também fez o curso com a gente também, a esposa do Dr. Arruda, e algo que serve para a vida, né? Porque como é que surgiu essa ideia de você ir para o rádio? Como é que surgiu o desejo de estar no rádio? Eu sempre digo que quando você vive daquilo quando você tira o sustento daquilo que você gosta de fazer, é mais gratificante. Eu acho que é o nosso caso. Eu, desde de pequeno ainda, muito jovem, na época de escolar, e quando os professores pediam para a gente fazer aquela leitura de texto, né? E na turma a pessoa acha, esse cara tem voz de locutor. E a gente tinha um gosto por isso aí. Então vem dessa época, a facilidade de falar em público contribuiu para isso também. Você escutava muito rádio? Muito. A paixão por rádio muito grande. Ainda hoje, apesar da TV, mas a gente tem aquela canina de ouvir futebol no rádio uma pilha. É verdade. O vício, né? Hoje, nos estádios, hoje o rádio ainda prevalece, né? Apesar das rádios online também estar muito presente nos celulares. O cara bota um celular aqui perto, mete um fone de ouvido, ele fica ouvindo também pelos celulares, né? Uhum. A Voz da Fiel é uma rádio online que tem a torcida do Fortaleza, que eu tenho a honra de fazer comentários lá toda noite, e nos jogos também, nós já transmitimos jogos, inclusive Libertadores da América, por uma rádio online, né? Algo realmente que a gente não pensava nunca. E é um nicho que começou a crescer na medida que a internet começou a abrir as portas, porque era muito fechado, né? Não se tinha muito acesso a streams da internet para poder você fazer por exemplo, hoje o Nery faz um programa na Rádio Mandacaru, ele faz daqui da casa dele, em Lavras da Mangabeira, né, Nery? Pois é, a facilidade que a tecnologia, que a internet nos possibilita. Hoje, como você disse, eu estou residindo aqui em Lavras, tenho um estúdio montado
na minha residência e apresento um programa à tarde na Rádio Mandacaru do Cedro. E daqui do meu estúdio de Lavras, eu mando o sinal para o estúdio da Rádio Mandacaru, isso é automático, não precisa ter nem operador lá no estúdio, e o programa sai na maior perfeita tranquilidade, graças à nossa querida internet. Pois é, a internet que nos coloca agora, além de você ouvir o Antônio Nery no programa que ele faz também toda manhã, né, no programa do Nery. Isso. Tá faltando você criar o seu canal lá para poder fazer isso também. E a internet nos proporcionou, além do áudio, o vídeo que você está nos acompanhando agora. E a Lavra CE TV sai na frente aqui na região, dando esse passo largo, né, para que a gente possa levar as informações também através do vídeo, o audiovisual. Isso é importante porque é vida, principalmente quando a gente faz um programa ao vivo, né? Que é um programa vivo mesmo, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é algo realmente que a gente jamais imaginava ter sendo colocado na internet. Estamos numa rede mundial de computadores, onde nós temos inclusive companheiros, amigos que nos acompanham nos Estados Unidos, na Europa, enfim, todo canto, onde tem cearense, onde tem lavrense tem todo buraco aí, meu irmão. A turma fica com saudade da terra e vem nos acompanhando, né? E nós estamos chegando devagarzinho também nas outras cidades, acompanhando sempre o dia a dia das outras cidades, e isso é importante. Nery, esse aumento significativo aí de 186, quase 200% que o rádio online teve, juntamente com as TVs web, é algo que a gente que começou a fazer isso se tocou que o negócio estava crescendo, né? Ou seja, vamos por ali, que ali vai dar certo, e hoje todo mundo tem um bichinho chamado smartphone na mão. Todo mundo tem internet no sítio, nos distritos, hoje todo mundo tem internet. Então, isso aqui é o futuro de você estar ouvindo rádio ou vendo uma TV, acompanhando ao vivo, porque a gente não tem mais tempo, né? O tempo da gente está tão curto, não sei porquê, o dia ainda tem 24 horas. Mas parece que diminuiu, né? Parece que diminuiu, né? Mas a vantagem da rádio web, Paulo, você observa, alguém pode perguntar, mas aí a rádio web vai engolir o rádio normal? Não vai. Eu acredito que ele veio acrescentar. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que ainda militam no rádio e estão com aquela ideia atrasada, que infelizmente não tem pessoas assim, eu escuto depoimento de pessoas, não quero não, eu quero a rádio de jeito aqui. É um direito que cada um tem, mas aí você está vendo a evolução do tempo. As coisas evoluindo e você não acompanhar, você fica para trás. Então, o que é que a gente está vendo? O crescimento, e aí a TV Web, eu digo que vocês foram muito felizes, porque a importância e o alcance da TV é tão grande que a própria rádio web, a grande maioria delas hoje está trabalhando. E você perguntou que o rádio devia ter criado o canal, nós estamos trabalhando para isso. É porque, igualmente como vocês começaram aqui, as dificuldades são muitas. A gente vai começando aos poucos, mas nós já adquirimos uma câmera, uma câmera muito potente. Estamos esperando a chegar ainda essa semana e aí montar para que a gente possa também levar o áudio e levar o vídeo. Não é uma TV, mas a gente faz como se fosse. Então, para você ver o alcance que a TV chegou, que as próprias rádios web, elas querem fazer as duas coisas, chamadas live, né? Ela vai transmitir o áudio e o ouvinte vai ver e ouvir o seu estúdio, a sua programação. Então, isso é o alcance. Esse 200% aí não caiu do céu, não. É realidade nua e crua. Daí a necessidade que eu entendo que quem mexe com rádio, seja proprietário, seja um empresário, seja um profissional, ele tem que acompanhar essa tecnologia. Se ele não acompanhar, o tempo vai engolir. E engraçado é o seguinte, hoje tem muitas emissoras, por exemplo, a Verdes Mares, que é ainda em AM, a rádio Verdinha 810 é AM, mas a programação da Verdinha, na sua grande maioria, está migrando no mesmo horário para a televisão aberta. Ainda na televisão aberta. E também já acompanha no YouTube, ao vivo. Ou seja, os programas esportivos, principalmente, que estão indo ao ar. O programa do João Inácio Júnior, que era um programa de televisão na TV Diário, hoje está na web também, né? Enfim, e na rádio. E é importante, né? O que você falou, muitos empresários, inclusive, já sacaram a ideia
de meter lá uma câmera dentro do seu estúdio, melhorar um pouco a claridade do estúdio para poder a imagem ficar legal, o som também fazer essa ligação. Aqui na Lavra Certa TV Web eu tive a felicidade de ter o profissionalismo que Vaulus tem, né? São poucos, né, que eu já vi fazer o que ele faz. Até sento ali atrás um pouquinho para poder ver se eu acompanho, mas ele é muito rápido, sabe? A habilidade é muito, muito forte e você não consegue. Eu não tenho paciência para aquilo. Então, por isso é importante a parceria de vocês, né? Um para completar, né? O Vaulus tem essa sacada, né? Todos esses comerciais que a gente faz, essas chamadas da TV. Coloca uma chamada da TV aí, que foi feita aqui. Aliás, coloca aí umas 3 chamadas da TV que foram feitas aqui. São chamadas pequenas, que passa de um programa para outro, aquelas vinhetas de rádio que a gente tem normalmente no rádio, a gente tem na TV também. Solta aí, ferinha. Vamos lá, o Valdo tá escolhendo ainda, ó. Pensa. Levantei a bola do homem, aí o homem... Vamos lá. Pois solta aí. Essa é uma. Foi feita aqui no estúdio. Solta outra. Vamos lá. A tecnologia da gente ainda não tá igual a Globo não, mas a gente chega lá. Vamos lá, Ed. Eu acho essa daí show. Nery, e o interessante nisso aí, sabe o que é? Esse logo que você está vendo aqui atrás, esse logo nosso aqui da TV, isso foi feito por um garoto especial, que o Vaulus conhece, ele rabiscando lá, e o Vaulus, rapaz, faz aí o negócio de uma TV aí, a gente deu umas dicas, ele fez e saiu isso aí, ó. Show. É claro que passou também por um pessoal da web design para dar uma melhorada e tudo mais, mas como é o nome do garoto lá? Ó, tá em São Paulo trabalhando com artes, o moleque, viu? Rapaz. Ele é especial e fez essa arte aí pra gente, que ela, ao longo a primeira arte foi essa que você... Cadê, Vaulus? A primeira arte que a gente fez na TV, que o menino fez, essa daí já é a mais atualizada. Melhorada já. Já melhorada, né? Essa aí já tá mais atualizada. Com esses negócios redondinhos aí do lado e tudo mais, etc. Mas a primeira, o Vaulus vai, na hora que ele botar aí... Deixa eu só lembrar, tá aí, essa daí foi a primeira. Uhum. Essa daí foi onde nasceu a TV, né? Ela, na verdade, era só o fundo branco, não tinha essas ranhuras esses aí. Detalhes não, né? Azul não tinha não. Tinha só fundo branco e aí foi melhorando, passamos para essa, né? E passamos agora para essa que está no cantinho lá embaixo, ó. Lá embaixo, que o Vaulus vai colocar aí pra gente ver. Não, deixa essa daqui do programa. E o interessante é que, por exemplo, você faz programa numa rádio online, né? A sua rádio, só para não atrapalhar aqui o raciocínio, Valdo, a sua rádio online, ela precisa, claro, de internet, né? E aí a sacada da TV é ter aqui no canto, aí ó, bem aí no canto aí embaixo aqui, ó. Aponta aí, né, pro teu lado direito aí. Uhum. Não, bem mais baixo. Aqui, ó, no canto... Isso. Não, vira pro teu lado esquerdo. Lado direito aí teu. Pronto. Teu lado direito aí, macho. Pronto. Bem aí. Olha pra baixo, Nedo. Olhando. Aí, pronto, aí. OSNet. OSNet. OSNet é Orlando Sat Net. Uhum. Ele é um parceiro nosso e quando eu falei da TV, ele comprou logo na hora, vamos fazer parceria, ou seja, nós não pagamos absolutamente nada. Aqui é 500
500 o quê? Um provedor com qualidade, com velocidade. Provedor com qualidade. Como é o nome, Valdo? 500 mega para TV, né? E essa parceria nas nossas camisas, aonde nós temos, tá o Orlando Sati aí, que leva essa imagem até você e também o som, né? Porque o som vai junto. Claro. Então, a sacada da TV também tem isso, né? Arte aí, bem que bacana. a gente pode fazer essas parcerias que são importantes também, fora os comerciais que a gente tem, que no rádio online você deve ter também em áudio. Com certeza. Né? Como é, Valdos? Nós fizemos uma transmissão do Jogo do Brasil, lá do Castelão e aqui na Rádio Valdo Salgado. Ah, sim. Foi Jogo do Brasil não, mas foi Copa do Brasil. Flamengo e Fortaleza. Eu fiz pelo Skype. Isso. Na época, né? O Valdos na Vale do Salgado, a gente fez para Vale do Salgado e nós fizemos um Skype pela internet, fazendo transmissão online, né? Com retorno e tudo. O presidente da PCDEC olhou, eu estava com o computador aberto, uma mesinha aqui pequena, ele olhou para mim e disse: está transmitindo para quê, Paulo? Para web, não sei o quê? Não, está transmitindo para rádio. Mas como? Aí eu fui explicar para ele, só quem tem essa tecnologia aqui é nós e a Globo. E ele se abria na hora lá, e até hoje ele se lembra disso. Mas você falou agora da questão da transmissão, Paulo, aí a evolução como é grande, né? Aquela época que era Tele Ceará, que a gente para fazer uma transmissão nós fomos tinha lá. que pedir um LP, né? Aí era 2, 3 dias para liberar, tinha aqueles cabos para ligar. Tinha que ter um funcionário da Tele Ceará para estar no estádio para fazer a ligação. Hoje você com computador, até com celular, você consegue fazer uma transmissão. Pois é. Vamos para um break, Valdos. Daqui a pouquinho eu volto batendo papo com o Antônio Neri e eu vou mostrar como a gente fazia antigamente, né? Barbosa Filho era uma graça e nós fizemos um jogo do Brasil. Antônio Neri daqui a pouquinho conta também essa história. Falando de rádio online, falando de web, TV web e falando também da rádio convencional, que hoje, para mim, está muito politizada e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. Lavras da Mangabeira e região conta com serviços de uma construtora preparada na execução de obras na construção civil. A FF Empreendimentos está presente em construções de açudes, de obeliscos, reformas e ampliações de escolas, locações de equipamento como andaimes, escoras metálicas, betoneiras e muito mais, oferecendo qualidade, conforto e agilidade na entrega das obras. FF Empreendimentos, sempre avançando para cumprir suas metas de crescimento. Rua Doutora Aloysio Teixeira Ferrer, número 332, Lavras da Mangabeira, Ceará. Telecontato 88-994-290884. FF Empreendimentos, construindo qualidade. O Engenho Xandipai agora é também restaurante, reunindo charme, qualidade e serviço que habitua quem os visita. No Xandipai você acompanha todo o processo de fabricação da rapadura, partindo da roça à moagem da cana, passando pelas várias etapas de cozimento até o desforme da rapadura pronta. Às margens da rodovia Padre Cícero, em Quitaiús, Lavras da Mangabeira, Ceará, você encontra no Xandipai produtos naturais da cana de açúcar, rapadura, batida, caldo de cana, passando pelo alfinim, mel de cana de açúcar, gameleira no bagaço com castanha, além das já famosas rapaduras drops com diversos sabores e, é claro, a tradicional rapadura in natura, em barra ou na caixinha. Grandes variedades de doces deliciosos, doce de leite, cocadas, castanhas torradas e caramelizadas. Contando com ambiente agradável, o Xandipai oferece ainda um delicioso café da manhã, lanches e almoço self-service. Engenho e Restaurante Xandipai, CE 385, Rodovia Padre Cícero, em Quitaiús, Lavras da Mangabeira, Ceará. Aberto de segunda a sábado, no horário de 6 às 17 horas e aos domingos, de 6 às 15 horas. Telefone para contato, DDD 88999441835. Engenho Xandipai. Direção, Alexandre Filho e família.
Internet de qualidade. Vou contratar, vou assinar. Internet fibra ótica é aqui. OSNet Telecom. OSNet Fibra é o seu provedor. OSNet Fibra, provedor de internet. OSNet Fibra, a melhor é aqui. OSNet Fibra. OSNet Fibra é o seu provedor. De Orlando Sá, é aqui. OSNet Fibra. OSNet Fibra. Qualidade é aqui. Internet é OSNet Fibra. Telefone WhatsApp 88997138306 992900506. Muito bem, estamos de volta, já são 7 da noite, mais 53 minutos. Estou tentando encontrar aqui Antônio Nery nas minhas fotos. Nós fizemos uma transmissão de futebol do Brasil, era Brasil e quem, meu Deus? Brasil e Tchecoslováquia, um negócio assim. Eslováquia, Brasil e Eslováquia. Eu digo, Barbosa, negão, tu desce pro campo. E Barbosa, sim, mas como é que eu vou dizer o nome dos caras? Aí eu digo, não, eu vou aportuguesar aqui. Aí eu ouvindo a turma da Globo, né? E eu fui escrevendo em português para ele, né? O nome do zagueiro, o nome do goleiro, a escalação toda. E passei pro Barbosa. Lá na bancada, nós chegamos no sábado lá, né? No dia anterior. Chegamos no dia anterior e fomos fazer a transmissão e era a única emissora que estava no ar do interior, era a Vale do Salgado, porque o Arruda já tinha feito o teste no sábado e no domingo nós almoçamos no meio do caminho na churrascaria e depois fomos direto para lá para poder fazer essa transmissão. E para quem está no rádio hoje, no rádio convencional, e que hoje as coisas estão muito fáceis, né? Antigamente, para a gente fazer comercial, propaganda mesmo, a gente usava, eram as cachetas, os famosos HDs, né, Valdo? Os HD, como é o nome? Não, HD não. Mini disco, né? Os MDs. Já era avançado aí, viu? MD já era coisa avançada. E transmissão esportiva, só quem sabe. Uma vez, Nery, eu estava numa reunião da PCDEC, a PCDEC, para quem não sabe, é a Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva do Estado do Ceará. Desportiva do Estado do Ceará. E eu numa reunião lá, e muita gente falando de transmissão, das dificuldades, eu digo, olha, eu queria ver vocês fazer transmissão era no interior, como a gente faz lá. Porque lá a gente dá um show. E olha como é que Barbosa Filho, sem retorno nenhum, fez a transmissão lá do campo, ouvindo a narração. Difícil. Como é que dava? Eu consegui um HT, um walkie-talkiezinho, botei aqui na calça de Barbosa, fonezinho aqui no ouvido dele, ele me ouvia, nos ouvia, mas a gente passava, só ouvia quando eu apertava aqui o HD, saía lá nele e ele fazia. Ou seja, uma improvisação que deu certo, né? E que hoje, essa turma que está no rádio hoje não sabe nem para onde é que vai. Não faz ideia da dificuldade que era fazer isso há 20, 30 anos atrás, né? Hoje, como eu disse, a tecnologia, a modernidade, a internet tem facilitado muito as coisas. Por isso tem deixado um bocado de gente meio preguiçoso também, né? É verdade, é. E o que eu tinha dito aqui antes do intervalo é que as rádios hoje, elas estão muito politizadas. Vamos aqui por Lavras da Mangabeira. A Rádio Elo hoje é de um grupo político do ex-senador, hoje deputado federal, Eunício Oliveira. Se você olhar lá no CNPJ, é o filho do Eunício, Rodrigo, e o sobrinho dele, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Mas estão lá, né? É rádio política.
Não tem programação? Tem, mas é rádio política. Vamos lá para a rádio Lavras FM, a rádio Dr. Carlinhos, é uma rádio política. Carlinhos não tem, que eu saiba, nenhum... alguma coisa assim mais próxima do rádio, né? É mais uma questão política. A Buqueirão nasceu sem ser política e depois se politizou porque o proprietário dela é o Dr. Tavinho, né? A única que não se politizou é a Vale do Salgado, porque Arruda não é político, né? Toda a programação dele é musical, não tem jornal, não tem... Então, é a única da cidade que não é política. Você vai para a Rádio dos Cedros, é do mesmo jeito. Você vai para a Rádio de Aurora também. Ou seja, caiu muito, né, Nery? Caiu muito e tem muita gente falando bobagem no rádio hoje, né? Muito. E aí o que acontece? Como são empresas ligadas a famílias políticas, né? E o discurso ou a linha editorial dela tem que obedecer à cartilha que aquela corrente política defende, muitas vezes isso distancia profissionais desse modelo de comunicação. E aí vem o advento das rádios web. Isso tem sido também uma alternativa. Muitos profissionais que não se encaixam naquele outro jeito de determinadas emissoras, por essa questão que você disse é questão política, aí surge o caminho que é a rádio web. Por isso que muitos profissionais hoje militam na rádio web e, como já tem uma trajetória grande da rádio convencional, leva essa experiência para a rádio web. E é isso que eu estou dizendo. O exemplo muito, muito claro disso é a sua participação, porque na nossa região, não é porque esteja na sua frente não, mas você é um excelente comunicador, que muitas emissoras de rádio nas décadas passadas gostaria de ter dentro da sua grade de programação, de convidá-lo e de pagar você para fazer programas, né? Como você tem uma linha diferente, porque entrar numa rádio política é seguir um editorial político, que muitas das vezes é para esculhambar o adversário, que é para atacar outros, né? Você não vê um jornalismo mais jornalismo mesmo. Você vê um negócio direcionado mesmo. Porque tem uma diferença muito grande, Paulo. A gente começou falando sobre rádio web, mas não tem como não falar em jornalismo e programação de rádio. Tem uma diferença muito grande em um jornalismo investigativo, que esse a gente bate palmas para ele, sendo bem feito, e aquele pseudo-jornalismo, que, como você disse, é só para esculhambar um adversário político, só com aquela doutrina de enxovalhar a vida de fulano e endeusar a vida de Beltrano. Quando você não se adequa a esse tipo de trabalho, você é escanteado, você não tem espaço para esse tipo de coisa, porque você pode fazer um jornalismo com denúncias, com seriedade, mas fundamentado. É o que eu sempre digo, olha, eu não tenho medo de fazer jornalismo investigativo, de fazer programa polêmico, desde que as denúncias sejam fundamentadas e que tenham provas, para que amanhã ou depois você não venha ser sacrificado e até condenado um processo na justiça e se complicar, né? Durante todo esse tempo seu no rádio, você sofreu alguma questão de processo por parte de algum político, não? Muitos, mas felizmente nenhuma condenação. Eu dizia isso no rádio, que eu perdi a soma das vezes em que eu fui chamado no fórum. Eu lembro que tinha um promotor, não é promotor, rapaz, aquele cara do fórum que leva o oficial de justiça. Ele chegava na rádio e ele dizia: "Senhor, não era, rapaz, eu estou encabulado, que eu quase toda semana vim trazer intimação para o senhor." Eu digo: "Não, mas é a sua função." Mas o que acontece? A gente fazia as denúncias, o lado político, o oponente, não gostava das nossas denúncias, ia lá no Ministério Público e fazia uma denúncia. Então, nós éramos citados e éramos obrigados, claro. Se você fala, você tem que comprovar aquilo que você falou. Mas, graças a Deus, todas as vezes nós levávamos a nossa documentação. Por isso que eu digo, quem conhece o nosso trabalho no rádio sabe que a gente só faz denúncia com documento. Que essa é a grande vantagem. Você pode falar sem medo do que está falando. Agora, quando você fala o que os outros mandam você dizer, esculhamba com fulano, esculhamba com Beltrano, só para agradar um determinado grupo político, uma hora a conta chega, uma hora a condenação vem. Chega a conta e chega o cartão já vem lotado ali. Eu sempre tenho dito isso, eu tenho
34 anos de rádio, de imprensa. Eu comecei na imprensa do Exército Brasileiro ainda, lá atrás, em 81, né, que eu comecei lá, em Fortaleza. Mas as denúncias que você falou do radiojornalismo, elas são importantes desde que você esteja documentado. Essa história de dizer que fulano diz, que Beltrano diz, está dando muita dor de cabeça em gente. E outra coisa, Paulo, hoje com a tecnologia, a modernidade, ela ajuda por um lado, mas também se você não souber trabalhar, ela prejudica. Essa conversa de fuxicada de WhatsApp, tem seus locutores que enveredam por esse caminho. Escuta uma conversa no grupo de WhatsApp e larga dentro do jornal. Eu não faço jornal desse jeito. Jornal feito com matéria produzida por conversa de WhatsApp não pode ser um jornal sério. Pois é, e outra coisa, tem o detalhe de você não apresentar aquilo que você está dizendo, né? Ah, mas não sou eu que estou dizendo, é fulano que está falando. Ou seja, você tira das suas costas para botar nos outros e pensando que, mas eu tenho o direito de ter minha fonte oculta, né? Mas quando você fere a honra de alguém, a própria justiça faz com que você entregue o nome da pessoa para poder saber a veracidade. Não e tem outra essa, coisa, não. Paulo, essa história de eu não sei o que estou dizendo, é fulano que está dizendo, aí é a fuxicada, né? A vizinha está conversando com a outra na calçada e falando da vida alheia, aí é uma coisa, mas você levar isso aí para o rádio, aí já é um estado bem diferente. Algumas pessoas podem estar falando aí, ou pensando, rapaz, mas 2 radialistas profissionais fora do rádio, é como o Nery falou. Infelizmente, não dá pra gente estar no rádio fazendo o que a gente não gosta. Eu amo radiojornalismo. Eu sou um rádio apaixonado, como Antônio Nery também é. Nós gostamos, eu passei muito tempo da minha vida dedicado ao rádio. Na Vale do Salgado foram mais de 22 anos. Só na Vale do Salgado. Fora Boqueirão, que eu tive o prazer e a honra de criá-la, dar o nome, botar alma nela, criar todos os programas, sabe? Fazer com que ela hoje seja a Rádio Boqueirão, uma rádio comunitária oficial. Mas nós não vamos estar em uma emissora de rádio para poder fazer o que o dono da rádio, no caso, aquele político, quer que a gente faça, né? Para agradar ao político e contra os nossos princípios, né? Eu vou citar um episódio que aconteceu aqui em Lavras da Mangabeira, não vou dizer a emissora de rádio. Eu já trabalhei em 3 emissoras de rádio aqui. Na primeira versão da Elo, ainda era clandestina, né? Na primeira versão, e foi na primeira versão foi. Eu trabalhei na Vale do Salgado, é claro, 22 anos, e na Boqueirão. E em determinado momento eu estava fazendo um programa musical, olha só, programa musical. E a Rádio Elo, na época, já era uma rádio política, né? E chegou determinada pessoa dizendo, olha, lê isso aí, diga aí no ar que fulano de tal não pode ser candidato, era véspera de eleição, porque ele está impedido. Eu digo, por gentileza, me dê um documento aí que eu possa dizer isso aqui, porque eu tendo o documento, a veracidade sai da minha boca com mais facilidade. Não tem documento não, diga aí que sou eu que estou dizendo. Eu digo, não vou dizer. O microfone está aberto aqui, pode usar o microfone, pode arrochar o nó aí, mas eu, com a minha boquinha, digo de jeito nenhum. Então a pessoa deu meio a volta, saiu com raiva, e eu não digo, a não ser que eu tenha documentado. Então hoje tudo, como o Nery também falou, tudo que a gente leva ao ar, seja aqui na TV, seja no rádio no passado, sempre documentado, para ninguém pegar na tal da munheca do caba. Verdade. Na minha ninguém pega. Aliás, a ex-prefeita Dena tentou fazer algo desse tipo, levou um revés do tamanho do mundo, perdeu. Muita gente dizia, tu não adianta botar prefeito em justiça. Não adianta? Botei e ganhei, né? Fui pro bolso dela, não fui nem para pedir direito de resposta, não. Digo, eu quero condenar no bolso dela, e ela sabe muito bem disso. É tanto que 6 meses depois, Nery, eu na Vale do Salgado, a ex-prefeita Dena foi lá me chamar para trabalhar para ela, e eu fui contratado para trabalhar, montar um cerimonial para a prefeitura, e fui. Fiz o meu trabalho sem politicagem nenhuma, sem me filiar a partido nenhum, que é isso que é importante, né? Com certeza. Porque uma coisa é você
na TV, Nery, diferente do rádio, mas no rádio a gente sente, né? Porque quando o cara fala no rádio e a gente escuta, a gente faz na nossa cabeça Imagina, né? uma cena de que ele realmente, se ele estiver falando com a alma e com a verdade, a gente entende que ele está fazendo isso, né? Na TV é muito mais fácil, porque além do áudio, você tá me vendo. Então, fica muito mais fácil, é difícil, mas no rádio online, né? Porque a turma ouve a voz, mas pelo preparo do profissional, por tudo aquilo que ele fala em termos de veracidade, aquilo sai de uma forma tão natural que as pessoas entendem que ele está falando corretamente, que aquilo é verdadeiro. Espontâneo, né? É espontâneo, isso é importante demais. E o rádio perdeu. Na nossa região, o rádio realmente caiu muito no conceito daquilo que a gente pensa do rádio, né? E eu que participo muito de congresso, todo ano eu participo de congresso, seja de rádio, agora de TV, né? TV web, que começou agora a aparecer os congressos, e eu estou participando, porque a gente sempre tem que estar nesse dia a dia. Para montar a rádio web, primeiro foi aonde? Foi no Cedro. No Cedro. No Cedro. Quando eu saí da rádio, a emissora que eu trabalhei quase 16 anos, e aí fiquei fora do rádio. Aí veio a ideia de montar uma rádio web, né? Eu já tinha acompanhado alguns colegas que também trabalhavam no rádio e que deixaram o rádio convencional pelas mesmas razões que eu e que você também, e eles estavam indo bem nesse caminho da montagem do rádio. Aí fui montar estrutura, e vem computador e mesa de som, toda essa estrutura que vocês também tiveram que fazer aqui para a TV, no caso, no nosso pro rádio, né? E montamos o estúdio lá em Cedro. E aí, Paulo, grande vantagem, eu digo que tem coisa que... E a dificuldade na época, né? Porque você era algo muito novo, né? Novo, mas a coisa que tem coisa que é Deus mesmo. Porque se eu não tivesse tido a ideia de montar esse estúdio de rádio web, eu não tinha a condição. Hoje que, por exemplo, estou aqui em Lavras e faço um programa para a Rádio de Cedro. Se amanhã ou depois surgir outra rádio, em qualquer lugar que esteja, não importa a distância, a internet permite isso. Ou seja, você está aqui em Lavras da Mangabeira, seu estúdio é montado aqui, mas você pode mandar o programa para qualquer lugar do planeta, para qualquer rádio que queira trabalhar com você. A TV Globo faz isso muito bem, né? Os caras não vão mais para estádio, ficam dentro de estúdios com o tubão lá, televisão ligada, e eles pegam só o áudio do estádio, né? E no máximo tem lá um repórter ou dois da TV fazendo ao vivo lá. E o resto, comentarista, é tudo no ar-condicionado, numa boa, né? Ou seja, a tecnologia nos permite tudo isso. E na época que você começou no rádio online, no rádio web, era algo muito novo, né? Ou seja, montar toda essa estrutura naquela época, hoje não. Hoje está muito mais fácil, né? A tecnologia nos ajuda a cada dia melhorando as peças principais, os itens principais para poder fazer uma boa transmissão, né? Então você tem que ter uma boa internet primeiro, né? Com certeza. E fazer com que realmente todo aquele trabalho saia de uma maneira mais tranquila. Hoje, as vinhetas, tudo no computador, né? Pronto, muito fácil. Não tem mais as cartucheiras, não tem o MD. Hoje a modernidade ajuda demais. Agora outro ponto, se o rádio, eu acredito que o rádio não vai morrer nunca, se o rádio não morre, imagine o rádio web. Esse é que não vai morrer mesmo. Porque outro detalhe, Paulo, o que é que a gente vê? Uma rádio que está encravada aqui, a sua torre, o seu transmissor está aqui. Aí vamos supor que lá em um lugar mais distante, lá em Sobral, não vai sintonizar a rádio, com uma rádio que esteja instalada em Lavras, o sinal dela não vai chegar nunca em Sobral, mas a rádio web chega. Então, e chega com a qualidade, não tem chiado, não tem dificuldade. Então a realidade do momento e do futuro, eu não tenho dúvida que é a rádio web mesmo. E outra coisa, como eu estava dizendo, a gente não tem mais tempo, né? De estar, por exemplo, no rádio sintonizando, eu não sei quando você está dentro do carro e tudo mais e tal. O que é que você está com ele constantemente? O celular. Celular, você vai no trem, vai no metrô, vai pro trabalho com fonezinho do ouvido. Eu sempre digo, você não encontra ninguém no meio da rua com rádio na cabeça. Não. No pé do ouvido. Mas um celularzinho, muitos vezes, até o fone fone sem fio, né? Sem tem, fio, né? é. A comodidade. Você não tá nem vendo que o cara tá com um negocinho no ouvido e ele ouvindo rádio tranquilo. Então, é a modernidade, né? E daí para frente. Daí para frente você vai ter a condição
olha, a gente já fez transmissão aqui, eu fazendo aqui o programa ao vivo, e um colega lá em Nova York não, em Orlando, ao vivo de lá era já mais tarde da noite, ou mais cedo, 4 horas antes, né? 4 horas antes. Então ele estava lá mostrando pra gente com o celular, a transmissão ao vivo com o celular. Ou seja, a tecnologia nos ajuda muito. Então, é como você diz, não é que as emissoras de rádio vão acabar. Pelo contrário, eu acho que elas vão se perpetuar muito ainda, muito por conta também do futebol, que segura muito as rádios, principalmente as rádios AM, que ainda estão ainda muito pouco, mas ainda estão vivas, né? E as FMs que se transformaram numa programação de rádio AM, né? Verdade. Que antigamente, quando surgiu a FM, era só música. Música e hora. Música e hora. Eu me lembro muito bem da 93, que foi a primeira rádio FM no estado do Ceará, em Fortaleza, foi a 93, que é a Verdes Mares, né? Era só música e hora. Música e hora. Hoje já tem uma programação. Tem futebol, tem jornal, tem tudo, né? Tem tudo, diversificado, um negócio espetacular, né? Outra coisa, Paulo, a vantagem da rádio web, se eu tivesse, claro, mas também a condição não permitia, se eu tivesse imaginado isso há mais tempo, de montar uma rádio web, um estúdio para isso aí, tinha me evitado o quê? Muitas vezes, meu programa começava às 5 horas da manhã, eu peguei chuva, muitas vezes saí de casa 4h30, 4h40 da manhã, chegava na rádio encharcado, aí tinha que secar, vestir uma roupa para poder entrar no ar. Hoje o que é que acontece? Eu faço meu programa de manhãzinha, a porta do estúdio... Você não faz de cueca não, né? Às vezes sim, pode ficar à vontade, né? Não está ainda transmitido, né? É. Agora quando tiver transmitido, mas já aconteceu, por exemplo, do sono, o celular não despertar e o bichinho e acordar quase em cima da hora. Só dá tempo de jogar água no rosto e correr para o estúdio, tá fazendo o programa. Quer dizer, porque a rádio é dentro de casa. É a 2 metros da porta do quarto. Então, essa comodidade que a tecnologia permite, mas é preciso também caprichar, investir e fazer a coisa com qualidade. Não é qualquer porcaria que você botar que o pessoal vai ouvir também, não, né? Certeza. E o que faz o seu programa ter uma audiência é a qualidade do profissional que você é. É claro que todo o aparato de eletrônica, tudo isso realmente é importante. Conta muito, né? Mas a sua voz na região é uma voz conhecida. A minha na região também já é muito conhecida. Então, isso nos dá um cabedal muito grande de poder estar numa rádio online, de uma TV web, né, que possa, a cada programa, o seu programa é diário, de segunda a sexta. De segunda a sexta. O nosso aqui é toda quarta-feira. Ainda não temos condições para estar no ar todos os dias, né? Então, até porque nós temos alguns parceiros, Furtado Guedes, nós temos Sandro Lopes, me ajuda aí, Valdos. Nós temos Aleudo Corrêa, que também já participou conosco, né? E são pessoas que a turma do esporte, que também está conosco. Então, essa turma toda, elas sempre participam com a gente de uma forma muito solidária, né? Eles não recebem nenhum recurso, porque gostam de estar ali, estão fazendo história como nós estamos fazendo história. Com certeza. Você no rádio, online, e nós aqui na TV. Daqui a pouquinho... Outra coisa, Pois Paulo, não. antes da gente concluir, outro ponto interessante, você disse que a questão da experiência que a gente já tem, a credibilidade que a gente tem. O ouvinte que ouvia Paulo Sérgio, que ouvia Nery na rádio convencional, escuta hoje pela internet. É verdade. Então, mudou apenas o instrumento, mas o ouvinte é o mesmo, né? Então, se ele já conhece a sua trajetória, diz, não, o Paulo Sérgio, ele pode estar falando dentro de uma lata, nós vamos ouvir. Então, é essa credibilidade que permite isso. É verdade. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do break, encerrando aqui o bate-papo com o Nery, falando mais alguma coisa sobre rádio online e também sobre TV web. E vamos falar mais também sobre o dia a dia da gente. Segura aí que eu volto já já.
Barbosa Construções e Serviços Limitada, atuando nas áreas públicas com construção de praças, barragens, passagens molhadas, reformas de escolas e também na área privada com equipe técnica capacitada. A Barbosa Construções entra forte na oferta de cimentos com preços inigualáveis, imbatíveis. Barbosa Construções e Serviços Limitada, Rua Vicente Favela, número 325, Lavras da Mangabeira, Ceará. Telecontato DDD 88 996 27 43 45 ou DDD 88 996 35 23 67. Barbosa Construções e Serviços Limitada, tratando cada cliente como se fosse o único. Assistec, assistência técnica contábil especializada. A Assistec conta com profissionais do mais alto gabarito em assistência técnica contábil. Rua Doutor Paulino Dutra, bem em frente ao Clube Recreativo Lavrense, no centro de Lavras da Mangabeira. A direção é de Carlos de Olavo. Doutor Evaristo Lobo de Macedo, o seu advogado. Atendimento especializado e imediato, com larga experiência nas mais diversas áreas jurídicas, com ênfase em direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil e direito criminal. Escritório à Rua Xavier Ângelo, número 79, Centro de Lavras da Mangabeira, Ceará. Telecontato 88-3536-1592. Doutor Evaristo Lobo de Macedo, a segurança que você precisa está em seus direitos. Farmavete São Francisco, para acompanhar o mercado, aperfeiçoar o atendimento aos clientes e atuar em novos negócios. A Farmavete São Francisco passou durante muitos anos por constantes transformações. Na Farmavete é possível comprar com todo conforto e segurança artigos para fazenda, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. Na Farmavete você também encontra uma vasta gama de produtos para a saúde e alimentação animal. Ser a segunda casa do produtor rural, o ombro amigo nas suas necessidades, faz a Farmavete São Francisco tornar-se referência do comércio de produtos agrícolas e farmácia veterinária. Farmavete São Francisco, localizada na Rua Hilda Augusto, Rua do Alto, 204, Centro de Lavras da Mangabeira, Ceará. Telecontato 88-3536-2060 ou 88-99261-7852. E mais, acesse o nosso Instagram, Farmavete São Francisco. A direção é do Dr. Mário César e Selma. Avacom, contabilidade e consultoria, com vasta experiência no campo da contabilidade pública, construído em seus mais de 20 anos de atuação em contabilidade e assessoria para prefeituras, câmaras municipais e demais entes públicos. Escritório à Rua Professora Maria Nilde Couto Bem, número 220, Triângulo, salas 601 e 613, Juazeiro do Norte, Ceará. Telecontato 88-3587-1285. Avacom, transparência e credibilidade para a gestão pública. Direção, doutora Vartanhas de Souza. Muito bem, estamos de volta, já são 8 da noite, mais 20 minutos. Eu estou batendo um papo aqui com o radialista Antônio Neri, hoje no Rádio Online. Eu estava falando aqui com o Neri em off e a gente falando sobre a questão da tecnologia que tem nos ajudado, né? No rádio, você faz um programa para a Rádio Mandacaru, que horas a que horas? 5h30, de 5h30 às 7 da noite. Aí, você em casa e tem alguém lá no estúdio, não? Ninguém no estúdio. Quando libera o nosso sinal daqui, 5h30, corta o sinal que está tocando. O que está tocando no computador na Mandacaru, para e passa a tocar o do meu computador. Pois sem precisar de ninguém do estúdio. A tecnologia, né? É algo realmente espetacular. Eu me lembro, o Valdo estava até me lembrando aqui, na época da Covid, do pau mesmo da Covid, que a gente tinha que ficar separado mesmo, se brincasse até marido e mulher dormindo em cama separada, um na rede, outro na cama, a gente fazia o Bora Conversar, eu aqui no estúdio, vinha para cá, e o Vaulus comandava toda a programação da casa dele, ou seja, remotamente,
ele mexia em tudo aqui na estrutura, né? Através, como é o nome daquele, um ghostzinho que ele tem, né? E fazia com que ele comandasse toda a programação. Controlava tudo, câmera, áudio, controlava tudo. Uma necessidade que a pandemia obrigou, né? Pois é, e foi legal pra gente, porque a gente aprende com essas coisas, né? Vai crescendo e vai tendo a facilidade de poder fazer, inclusive, um ao vivo. Quando eu comecei aqui a fazer TV, eu não tinha nenhuma, apesar do meu curso ser rádio e televisão, né? Você falou que o seu estágio no rádio foi na Vale do Salgado, o meu estágio no rádio foi na Vale do Salgado e na televisão foi lá na TV Vesmares. Mas eu não tinha a habilidade de estar olhando para uma câmera, né? Para poder conversar com alguém que está lá nos acompanhando e tal. Não tinha essa habilidade. Hoje a gente já tem, ou seja, vai criando. O tempo faz isso, né? E outra coisa, Nery, a gente que é raiz, né? Radialista raiz, a gente olha para trás, vê muitos colegas nossos estacionados no tempo, né? Porque não acompanharam a evolução tecnológica que hoje está inserida no rádio e também nas TVs, que hoje estão também na web, né? Na verdade, está em todo setor da nossa vida, né? Está no comércio, está na indústria, né? O comerciante que ainda está naquele estilo antigão de por trás de balcão, isso daí foi ultrapassado já. Da mesma coisa é o rádio também, né? Você vê pela maquinazinha, né? O cara mete um cartão lá, quem não tem hoje tá ficando para trás, né? Tá perdendo espaço e tudo mais. Queria agradecer a presença do Nery aqui. O que é? O Valdo vai mostrar aqui alguma coisa aí que nós... Do túnel do tempo, é? Do túnel do tempo, vai arrastar aí? E ele tá puxando ali Eu tava tentando ver se eu encontrava uma foto aqui. Tem eu, Nery, Arruda, eu acho que é Irã. Eu acho que é. Irã Santos. Lá no Castelão. Olha. Aí, Nery, era no estúdio lá na casa de Vaulos. Você tá vendo quando começou, né? Quando começou. Não era TV ainda. Isso aí era o programa Bora Conversar, que começou numa live. Ou seja, olha a improvisação, né, que a gente tinha. Atrás ali não é uma parede pintada, é uma cortina que nós compramos, né, um chroma key, que é um tipo de programa que a gente usa aqui para colocar aqui atrás qualquer... Bota aí, Valso, para cá, volta para mim aqui. Mostrar para o público que está em casa. Isso aí no estúdio lá, era muito apertadinho, mas era aconchegante o negócio, né? Era aconchegante. Esse logo, esse azul que vocês estão vendo aqui atrás, na realidade não é assim, né, Valdo? Dá para mostrar como é, não? Vai tirar o logo, né? Ele vai tirando as coisas, tirou o layout, né? E vai tirar, o que mais? Mostra aí, mostra como é. Mostra aqui como é. Tudo isso é a tecnologia que nos permite, né? Se eu quiser colocar o Nery aqui em pé do lado da Torre Eiffel, ele fica, né? Ou seja, esse é o nosso original. Você pergunta, mas é verde-limão? Porque o verde-limão é o Chroma Key, que é um programa que a gente utiliza para poder fazer com que essas imagens possam ser colocadas aqui. Ou seja, é a tecnologia que nos ajuda. Como o Nery falou, né, ele não precisa ir lá para o CEDO para mandar caru. Exatamente. Ele corta o sinal da casa dele e coloca no ar o programa dele ao vivo. Exatamente. Não é gravado, não. É ao vivo mesmo. E outra coisa, o cara lá no Japão não escuta. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A rádio convencional não chega a isso, né? Então nós temos... É o que eu estou dizendo, se o rádio não vai acabar nunca... Imagina a rádio web. Essa é que não vai acabar nunca. Pois é. Ela vai pegar aí uma profissionalização, é claro, a gente sabe disso. Com certeza. Tá indo para isso, né? Ela vai se criando, porque não existe uma legislação própria para a web ainda, com relação à rádio e televisão. Vai chegar um ponto da gente poder também se organizar. Aqui a TV já é uma empresa, né? É uma empresa que funciona. Olha lá como era antigamente lá. Agora é o seguinte, a tecnologia lá também era top, viu? Era. Só o teclado que era fuleiragem, olha ali. Pense no teclado amarelo. Rapaz, aí
Né? O tempo evoluiu. A gente podia passar aqui o dia todinho batendo papo, porque Pois não, mas- não falta assunto nem causa, não. Porque causa de radialista a gente sabe um bocado. Né? Tem, mais do que pescador. Lhe agradecer aqui pela sua presença, por esse bate-papo. Quem sabe futuramente o Neto também está aqui na web, aqui na TV. Ô, rapaz, e aí- fazendo aí um programa e a gente já formatando outros. É importante a gente crescer junto, porque crescendo, cresce. Eu a acho mentalidade que de todos caía bem um jornal, cara, que era interessante, né? Não tem jornal vocês, né? Não, a gente tem a ideia de fazer, inclusive eu convidei a minha amiga Catiúcia para poder fazer ao vivo, né? Não formalizei oficialmente ainda, porque tem que ter condições financeiras para isso, né? A gente tem que ter realmente algo de suporte para poder ter 2 âncoras, repórteres ao vivo na cidade, nas cidades vizinhas, é o projeto que nós temos aqui para o jornal, que é importante demais, né? Demais. E a gente poder fazer com que isso chegue às residências dos lavrenses através de um smartphone. Fazer com que a população torne o hábito acabe virando um hábito, do jeito que escuta o Bom Dia Ceará de manhãzinha, passa a ouvir também o jornal produzido na TV da sua cidade. E a tendência é essa, porque hoje as Smart TV, né? Hoje toda TV que você compra é Smart. Isso. E você lá tem o YouTube. E lá você acessa o YouTube tranquilo, né? Então, por exemplo, o lançamento da candidatura do atual prefeito Ronaldo da Madeireira surgiu aí onde você está sentado, né? Ele foi apresentado à população de Lavras da Mangabeira numa live que nós fizemos, no programa Bora Conversar, que nós fizemos aqui, apresentando ele à população. Infelizmente, o outro candidato não veio, né? Foi convidado, mas não veio, não quis vir. E nós apresentamos o Ronaldo, a população de Lavras da Mangabeira, e está aí hoje o prefeito fazendo história no município de Lavras. Cadê o estúdio de Nery? Mostra aí. Ah, tá aí, ó. Ah, ele tem aí, rapaz. Olha aí. Dá para esticar essa imagem? Não. É porque ele mandou em pé, né? Vamos ver. Pronto, eu vou mandar uma imagem depois do estudo completo. É porque para TV tem que ser assim, ó. Eu deitado, né? Tem que ser deitado. Você mandou uma imagem em pé. Tá aí, Antônio Nery. O Paulo conseguiu fazer aí a multiplicação dos pães aí. Esse é o estúdio que o Nery tem na casa dele. Você nota que não é essa parafernália toda, não. O negócio, uma mesinha, tá lá o computador, 2 microfones. 2 microfones, um para ele e outro para o Pronto. entrevistado. Isso. Né? Uma tela, que é para ele poder colocar lá as mídias e tudo mais, tal. E ali é os enfeites ali atrás, né? Ali na verdade são painéis de lã de rocha, né? Quando eu fui confeccionar e estudei e vi que o painel de lã de rocha ajuda muito na acústica. Na acústica, Então né? foi tudo fabricado no CEDO isso aí. Mas não foi lá em Pitombeira, não. Não tem mais na oficina de Pitombeira, não. Nery, agradecer a sua presença e para nós realmente é um motivo de muita alegria. Você sabe do carinho que a gente tem por você. Da nossa história, né? Eu, de maneira particular, tenho também por você, da nossa história, da história da Vale do Salgado. A gente podia falar aqui uma carrada de nome de gente boa. Com certeza. E eu vou citar o nome do Arruda para poder citar o nome de todos, porque realmente foi o nosso mestre, né? De poder estar no rádio. Não é que a criatura superou o criador, não, mas é porque nós chegamos ali próximo dele. Não é que nós passamos, não, mas nós estamos próximo ali, Caminhando. modestamente caminhando para chegar próximo dele. E isso é importante no nosso caminhar, né? No seu dia a dia. E eu espero que você esteja sempre junto aqui, batendo papo, falando das coisas. Você já está aqui há 1 ano em Lavras da Mangabeira e espero que você fique como eu. Eu acredito que vocês também pensam em enveredar e investir na parte de esporte também, né, de transmissão, na própria TV, né? Exatamente. A gente já, para poder fazer essa parte, já estamos tentando aí adquirir câmeras, é claro, com zoom, né? Nós temos câmeras estáticas aqui dentro do estúdio, apesar da qualidade dessas câmeras, mas precisamos de câmeras com zoom, elas são um custo muito maior. Cada um é 18 mil conto, então é realmente um negócio mais Bicho pesado. Mas a gente chega lá. Com certeza. Bom, agradecer, cara, teu convite, agradecer o Valdo e toda a equipe e mais uma vez parabenizar pelo tiro certo que vocês deram nesse investimento da TV, da Lavras
Lavras TV, né? Lavras CE TV. Parabéns aí pelo investimento e sucesso. Obrigado. Esse foi o radialista Antônio Neri, do programa do Neri na rádio online. Você entra lá, Rádiosnet, coloca Programa do Neri, que você começa cedo, 4h30 da manhã. Ele acorda 4 horas, faz o café, aí depois... ele tá já começando, já 4 horas da manhã, faz o café e vai pro estúdio. E aí, 4h30 da manhã, um pau tora, programa no programa do Nery na Rádiosnet. Coloca aí, Rádiosnet, programa do Nery, de 4h30 às 7 da manhã. É uma overdose de manhã, assim, bem gostosa de você acompanhar. Aí você tem música, você tem informação, horóscopo. Ainda tem a oração do padre Reginaldo Manzotti, né? Então tem tudo isso e muito mais. Entra lá e fica acompanhando o Antônio Neri.